Meditação da montanha. Essa prática é muito apropriada para quando necessitamos trazer equilíbrio e estabilidade à nossa mente, e principalmente quando estamos passando por momentos turbulentos. Então, para isso, vamos nos inspirar na montanha, buscando visualizar e se identificar com a força e solidez típica dela. Acomode-se em uma posição confortável, com a coluna reta, mas relaxada, e a cabeça equilibrada suavemente. Você pode elevar os ombros e deixá-los cair, soltando um pouco a tensão. Sentando-se com uma postura digna e serena. Deixando o corpo amparar a sua intenção de permanecer conscientemente presente nessa prática. E quando estiver pronto, feche os olhos ou repouse o olhar em algum ponto próximo ao chão e a alguns metros à sua frente. E agora, volte a sua atenção para a sensação de respirar, para o ar entrando e saindo naturalmente do corpo. Se desejar, pode executar algumas respirações profundas, de modo a se descontrair um pouco mais. E observando o seu corpo enquanto ele respira. Agora, vá trazendo à sua mente a imagem de uma montanha. Visualize ou imagine a montanha mais bonita que puder. Uma montanha imponente, focando nessa imagem, deixando que se torne cada vez mais clara a imagem de uma montanha em sua mente. Perceba o formato dela como um todo, o seu tamanho, as cores, a altura, como é o pico dela, buscando o céu, se a base é grande, o contato dela com a terra, as encostas, se são suaves ou íngremes. Perceba o quanto ela é enorme, alta, imóvel, majestosa, tanto de perto quanto de longe. Que outras qualidades essa montanha tem? Visualize. Deixe sua mente elaborá-la livremente, suspendendo qualquer julgamento que possa surgir de certo ou errado, de feio ou de bonito. É a sua montanha. E note a forma dela, que é única. Talvez ela tenha neve no cume e árvores ou flores nas encostas mais baixas. Talvez tenha um pico bem proeminente, ou uma série de picos, ou um platô. Siga observando como ela é. As suas características, a sua aparência, respirando e contemplando a imagem imponente dela, reconhecendo as sensações que ela provoca em você agora.
E se desejar, imagine-se no topo dela e observe toda a vista que enxerga daí. Notando que absolutamente tudo está em movimento ao redor da montanha. E nesse momento, veja se consegue trazer a sensação dessa montanha para o seu corpo, se identificando com as características dela. O seu corpo ali sentado e a montanha que você vê mentalmente se tornando uma coisa só. Você se torna a montanha. Sua cabeça se torna o cume, o tronco e os braços se tornam o corpo e as laterais da montanha, e as pernas e os pés se tornam a base sólida e enraizada na terra. Cada vez que respira, você se torna mais e mais uma montanha, respirando, imóvel, em sua quietude e estabilidade. Experimente e entregue-se completamente, da melhor maneira possível, à sensação de ser uma montanha. Enquanto o sol se vai, a luz, as sombras e as cores mudam a cada instante, a montanha permanece sólida e estável. Nessa imobilidade da montanha, a noite segue o dia e o dia segue a noite. Estações se fundem umas nas outras e o clima muda de momento a momento, dia após dia. Calmamente a montanha suporta todas as mudanças, imperturbavelmente. No verão, não há neve na montanha, exceto talvez nos picos, ficando exposta ao sol. No outono, a montanha usa um manto de cores. No inverno, talvez um cobertor de neve. Em qualquer estação ela muda, podendo ficar envolta em névoa ou nuvens, ou molhada pela chuva. Muitas pessoas trilham por essa montanha, admiradas com a sua beleza. Outras nem a notam. E no meio de tudo isto, percebida ou não percebida, com sol ou com nuvens, calor ou frio, a montanha apenas está lá, firme e inabalável, às vezes visitada por violentas tempestades, neve, chuvas, ventos fortes, animais que a visitam. Seja o que passar por ela, a montanha apenas está lá, inabalada com o que acontece nas constantes mudanças de sua superfície. Enquanto ficamos sentados com essa imagem na mente e a sensação física de ser uma montanha, podemos incorporar a mesma quietude e a mesma firmeza e enraizamento para o que acontece em nossas vidas, por alguns instantes, experimentando encontrar e ocupar esse lugar interno de equilíbrio, de estabilidade e de segurança. Em mindfulness,
aprendemos a ser como uma montanha. Em nossa vida, experimentamos constantemente a natureza da mente e do corpo, e de todas as mudanças do mundo externo. Vivemos nossos próprios períodos de luz e de escuridão. Também passamos por tempestades e desafios, mas também temos momentos coloridos e alegres. Até nossa aparência muda constantemente, como a das montanhas, passando pelos impactos das intempéries. Mas assim como a montanha, podemos manter o nosso centro e essência para respondermos a tudo o que acontece ao nosso redor com mais sabedoria. Podemos, como o Mindfulness propõe, permanecer como essa montanha, observando tudo que está à volta, passando, sem julgamento, sem reagir, impensadamente, notando tudo que acontece à volta e como isso nos afeta, e o quanto podemos ser como uma montanha, centrada, no eixo, firme e estável. Tornando-se a montanha nessa prática, é possível acessar essas características de força e de estabilidade, adotando-as como nossas, acessando essa capacidade de permanecer firme diante das adversidades que simplesmente passam por nossas vidas, assim como as nuvens no céu. Também pode ser útil para nos ajudar a entender que todos os tipos de pensamentos, como preocupações ou as sensações físicas dolorosas e as emoções intempestivas, todos esses fenômenos que acontecem conosco são iguais ao clima da montanha, cíclico, transitório. Temos a tendência de tratar tudo isso como pessoal, mas como o clima é impessoal e temporário. Estabelecendo uma mudança de relação com tudo que se manifesta em nossa experiência, que é efêmera, passamos a acessar uma sabedoria e um silêncio mais profundo que habita dentro de nós, mesmo dentro das tempestades de nossas vidas. As montanhas têm tudo isso para nos ensinar, se pudermos contemplar e reconhecer essa lição na própria natureza. Fique por mais alguns instantes com a sensação de ser uma montanha. Sentindo no seu corpo esta solidez, essa firmeza e essa estabilidade. Nos últimos instantes dessa prática, continue sentado com essa imagem da montanha, se identificando com ela e a sua quietude e majestade,
até ouvir o som do sino e depois passe a se movimentar delicadamente, concluindo a sua prática.